Irmãos, estamos trabalhando uma série de mensagens aos domingos, onde estamos refletindo sobre o Espírito Santo, dentro do tema Bom Dia Espírito Santo. Você está com o seu esboço aí da mensagem. Se você não tiver, levanta sua mão, o irmão Carlos vai fazer com que chegue até você, para que você possa acompanhar a mensagem desta manhã. Essa é a nossa terceira mensagem, porque a primeira mensagem foi dividida em duas partes, então acabou gerando duas mensagens. O primeiro tema foi a pessoa e a obra do Espírito Santo, e fizemos essa mensagem em duas partes, que nos ocupou os dois últimos domingos, e hoje estamos aqui no terceiro domingo para o segundo tema desta série, que é o pecado contra o Espírito Santo. É sobre isso que vamos falar nesta manhã. Então, irmão, seja ruá no hebraico, seja espíritos no latim, seja pneuma no grego, ou mesmo a palavra também no grego, paráclitos, que é traduzido como consolador, o conhecimento que nós precisamos adquirir a respeito do Espírito Santo, ele precisa ser muito mais do que um conhecimento teórico, ele precisa ser muito mais do que um conhecimento teológico. Nós somos convidados a nos relacionarmos com o Espírito Santo e termos intimidade relacional com ele. Vamos animar um pouquinho aqui, diga após mim: eu preciso me relacionar com o Espírito Santo e ter intimidade com ele. Agora vamos falar a frase toda. Eu preciso me relacionar com o Espírito Santo e ter intimidade com ele. Então nós vimos aqui, irmãos, quando nós tratamos sobre o Espírito Santo, procuramos conceituar o Espírito Santo. Nós vimos aqui que o Espírito Santo é Deus, porque a Bíblia diz que ele é um outro do mesmo tipo que Jesus Cristo, igual a Cristo enviado pelo Pai. Nós vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele nos ensina e nos faz lembrar, porque ele fala conosco, porque ele toma decisões, porque ele se entristece, porque ele nos assiste. Nós vimos aqui, irmãos, alguns símbolos do Espírito Santo, que foram a pomba, o óleo, a água, o vento e o fogo. E quando tratamos sobre a obra do Espírito Santo, nós vimos que o Espírito Santo convence o homem do pecado, regenera o homem, sela com o seu selo, concede dons espirituais e dá poder. E entendendo um pouco sobre o Espírito Santo e sobre a sua obra, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o assunto, o pecado contra o Espírito Santo. O texto-chave da nossa mensagem nessa manhã, eu te convido a abrir sua Bíblia ou acompanhar pelo seu esboço e pelo multimídia, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 28 e 29. O texto-chave da nossa mensagem de hoje, irmãos, é aquele que já deu medo em muitos crentes. É um versículo que tem crente que tem medo até de ler ele ainda, irmãos. Porque é o que fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então é muito comum algum crente ficar assim: meu Deus, será se eu já cometi esse pecado e não tem perdão para mim? Será que eu já estou condenado, uma vez que a Bíblia diz que não há perdão para o pecado da blasfêmia com o Espírito Santo? Será se eu já cometi esse pecado? Não sei se você conhece alguém que já teve medo disso, não sei se você tem medo disso, mas esse é um assunto que costuma gerar isso em algumas pessoas. Vamos ler o texto juntos? Vamos lá? Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Pai, nós oramos ao Senhor nesta manhã, e mais uma vez, Pai, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia.
a atuação do Teu Espírito em nós e sobre nós. E nesse momento que a Tua palavra foi lida e será ministrada, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento. Pai, que nossas mentes estejam preocupadas somente com aquilo que estaremos refletindo aqui agora, que não venha nenhuma perturbação de fora desviar a nossa atenção, que aquilo que nós deixamos em casa ou aquilo que nós temos para fazer, Pai, não venha roubar a nossa atenção, que nessa manhã, Pai, corações estejam quebrantados para a atuação do Teu Espírito Santo e que o Teu Espírito Santo que já habita em nós, Pai, possa ter liberdade total neste lugar, de forma que o Senhor venha passear aqui neste lugar, que haja um derramar da Tua glória neste lugar, que haja edificação de vidas aqui para o Teu nome, Pai, que haja, Senhor, concertos de vida aqui, Pai, que venham engrandecer o Teu nome, de forma que todos nós como igreja, ao sairmos daqui, tenhamos saído daqui, recebido a Tua palavra, entendido o Teu recado e colocado em prática na nossa vida, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou fazer, irmãos, igual aqueles programas de TV, tá? Ó, se você não quer perder a explicação sobre a blasfêmia do Espírito Santo, segura aí, que no final da mensagem a gente vai falar sobre isso. Só que antes de nós falarmos diretamente sobre isso, nós vamos falar, irmãos, sobre os pecados contra o Espírito Santo, porque nós vamos ver na palavra de Deus que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é o único pecado contra o Espírito Santo. Nós podemos pecar em relação ao Espírito Santo de outras formas. Então nós vamos apresentar na mensagem aqui exemplos de pecado contra o Espírito Santo, fechando assim quando formos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, cada pessoa da Trindade tem um trabalho distinto a fazer no plano da redenção. Então o Espírito Santo, que temos falado aqui, ele tem o trabalho, irmãos, de operar nos corações dos homens. Por isso ele habita em nós, nós somos o seu templo, ele está presente em nós, trazendo vida, discernimento, proteção à igreja do Senhor. Nós já vimos e vamos ver aqui que é ele que concede dons aos crentes, dons aos salvos, que nós vamos ver que é ele que também condena o não salvo e luta contra os pecadores. Então existe, irmãos, uma relação diferenciada entre nós e o Espírito Santo, com relação às demais pessoas da Trindade. Devido, irmãos, a esse trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, a Bíblia menciona certos pecados que nós podemos cometer contra Ele, enquanto Ele realiza a sua obra, enquanto Ele realiza o seu trabalho. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que habita dentro de nós e tem uma obra de aperfeiçoamento e santificação na nossa vida. Qualquer pecado contra o Espírito Santo, irmãos, tem implicações sérias e nós precisamos nos atentar em relação a isso para que não venhamos pecar contra o Espírito Santo. E nós encontramos na Bíblia, irmãos, cinco pecados que a Bíblia deixa de forma evidente contra o Espírito Santo, contra a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos ver um pouquinho desses pecados a partir de agora. O primeiro deles, irmãos, que nós encontramos na palavra de Deus, é o pecado de mentir para o Espírito Santo. O pecado de mentir contra o Espírito Santo. E o texto que nós encontramos isso na palavra de Deus é o episódio de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, lá no versículo 3, quando narra o que acontece com o casal Ananias e Safira, e vai dizendo assim a palavra de Deus. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então nós vamos ver, irmãos, nesta parte do livro de Atos dos Apóstolos, que um casal, como nós acabamos de ler, Ananias e Safira, eles vendem uma propriedade e
retendo parte daquele valor que eles venderam, eles chegam diante da igreja, eles chegam diante dos irmãos, eles chegam diante dos apóstolos, e eles mentem para a igreja, dizendo que eles estavam ofertando à igreja, entregando à igreja 100% do valor daquilo que eles venderam em relação a essa propriedade. E a Bíblia vai nos dizendo que eles mentem aos irmãos, mentem à igreja e, consequentemente, mentem ao Espírito Santo. Perceba, irmãos, que quando nós vamos estudar esse texto, o pecado aqui de Ananias e Safira não é necessariamente o reter parte daquilo que eles venderam, porque era uma propriedade deles, eles tinham poder sobre isso, eles tinham poder inclusive para não doar nada, eles tinham poder para doar apenas uma parte, dizer, olha, nós estamos doando uma parte, mas outra parte nós ficamos para nós. Mas nós vamos ver nesse texto, irmãos, que o pecado é como eles se colocam numa posição de querer receber honra por um sacrifício que não fizeram. Que o pecado aqui, irmãos, em si é a mentira, é o querer receber honra por algo que não fizeram. Esse episódio, irmão, de Ananias e Safira, ele nos deixa uma lição muito clara como igreja, muito clara. É a lição, irmãos, de que Satanás, o inimigo de nossas almas, o inimigo da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele não só ataca de fora para dentro, mas todas as vezes que ele encontra brecha dentro da igreja, ele também ataca de dentro para fora. E a brecha foi aberta aqui por Ananias e Safira. Qual foi essa brecha, irmãos? Foi a brecha da motivação errada. Diante disso, a gente tem que tomar muito cuidado com a motivação pelo qual fazemos as coisas na igreja. Por que eu estou dizendo que a brecha de Ananias e Safira foram a motivação errada? Porque quando a gente vai lá em Atos capítulo 4, versículos 36 e 37, nós vamos ver lá que José, vai dizendo, José é um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Comece a entender aqui o que aconteceu nessa igreja. Alguém fez isso, que foi Barnabé, vendeu uma propriedade, pegou todo o valor e deu para a igreja, mas Barnabé fez com a motivação correta, porque o coração dele estava generoso em abençoar aqueles irmãos e abençoar a igreja. Quando Ananias e Safira viram isso, eles quiseram se passar pela mesma condição que Barnabé, só que com a motivação errada. Porque a motivação aqui não era a generosidade do dar. A motivação aqui era o ser visto como alguém que deu. Está entendendo o que eu estou dizendo? E aí Satanás, olhando isso, encontra o quê? Encontra a brecha. Porque a motivação estava errada. Percebam que eles vendem uma propriedade, só que o dinheiro, a ganância deles também está no dinheiro, porque não há entrega 100% desse ato, não há entrega de amor, não há entrega de generosidade. Eles vão lá, então retêm uma parte, mas eles chegam diante da igreja e falam, olha, nós também estamos dando aqui. Talvez disseram, assim como nosso irmão Barnabé fez, nós também fomos tocados a fazer. Nosso coração se encheu de generosidade, nosso coração se encheu de amor. Estamos fazendo a mesma coisa que Barnabé fez. Está aqui o dinheiro do valor total daquilo que nós vendemos. Motivação errada, mentira à igreja, aos crentes, e segundo a Bíblia, ao Espírito Santo. Tentar enganar a igreja, segundo a palavra de Deus nos ensina, é o mesmo que tentar enganar o Espírito, que é o administrador onisciente da igreja.
Agora, mais do que isso, irmãos, não apenas o pecado do mentir ao Espírito Santo, do mentir à igreja, do mentir, do tentar mentir a Deus, embora não sejamos capazes de fazer. Olha, cuidado com a motivação. Cuidado com a motivação. Às vezes a gente vê, irmãos, na igreja, ser gerado um ambiente de disputa, onde isso, irmão, já corrompeu totalmente a essência do que está sendo feito. Olha, quando acontece em nosso meio, irmãos, um sentimento que nos move para o engrandecimento próprio, para a valorização de nós mesmos, ou para uma disputa em relação ao meu irmão, nós já perdemos a motivação correta, irmãos. E Satanás já encontrou espaço para trabalhar em nosso meio. Então tenhamos muito cuidado com aquilo que vamos fazer em relação à igreja, a forma que vamos fazer, com qual motivação vamos fazer. E sobretudo, irmãos, em relação à mentira, porque nós aprendemos aqui que mentir à igreja, mentir ao corpo de Cristo, significa mentir ao Espírito Santo. O segundo pecado que a palavra de Deus nos apresenta, que nós encontramos, é o pecado de entristecer ao Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30 vai dizendo: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, além de mentir, nós também podemos entristecer o Espírito Santo. E tem coisas, irmãos, que a gente não precisa complicar. Não precisa complicar. O que é entristecer o Espírito Santo, irmãos? É pecar. É pecar. Não precisamos dar volta. Entristecer ao Espírito Santo é pecar. Nós entristecemos ao Espírito Santo todas as vezes que nós pecamos. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele habita em nós somos o seu templo. Então ele é perfeitamente santo, irmãos, e o nosso pecado ofende a sua pessoa. Então nós falamos aqui, lá na primeira mensagem, né, que acabamos também falando um pouco sobre o entristecer o Espírito Santo, e nós citamos 3 exemplos aqui de quando podemos entristecer o Espírito Santo. A inutilidade dos nossos pensamentos, a nossa ignorância e o endurecimento do nosso coração. Sobre a inutilidade dos nossos pensamentos, Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma das coisas que nós falamos aqui sobre a obra do Espírito Santo é a regeneração. A regeneração no momento da conversão, querido, ela nos regenera, ela nos transforma, ela muda a nossa mente, ela muda a nossa visão, ela muda a nossa consciência. Então isso é uma obra do Espírito Santo. Então, a partir disso, querido, todas as vezes que nós permitimos que os nossos pensamentos, que nós permitimos que a nossa mente ela vá se desviar daquele propósito que fomos alcançados na regeneração, nós entristecemos o Espírito Santo, entristecemos também com a nossa ignorância. E aí citamos o exemplo lá do construtor prudente, do insensato, que muitas vezes nós ouvimos a palavra. Não nos falta o ensino. E isso serve muito para nós, irmãos. Muitas vezes não nos falta o ensino. Muitas vezes não nos falta o conhecimento. Muitas vezes não nos falta o ouvir. Mas a despeito do que ouvimos, mas a despeito do que fomos ensinados, agimos de forma contrária. Então ouvimos, mas não obedecemos. Isso nós entristecemos através da nossa ignorância e entristecemos através do endurecimento do nosso coração. E lá no Salmo 51, versículo 10, Davi vai dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito estável. O terceiro pecado, irmãos, que nós encontramos na palavra de Deus é o pecado de ignorar a ação do Espírito Santo. E 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizendo: não apaguem o Espírito, ou em outras traduções, não extinguam o Espírito.
Nós vamos ver na Bíblia, irmãos, por exemplo, que Davi, Abraão, Jonas também podemos colocar no mesmo pacote. Eles parecem ter extinguido, irmãos, o Espírito durante algum tempo. E pagaram caro por isso. E tem algumas formas, irmãos, que nós podemos agir para que isso aconteça na nossa vida e nós ignorarmos o Espírito Santo. Olha, nós ignoramos o Espírito Santo, por exemplo, quando há rebeldia contra a palavra de Deus. O que é se rebelar contra a palavra de Deus? Agir justamente de forma contrária, é se opor à palavra de Deus. Então, o crente, irmãos, que ele é convidado a ter relacionamento constante com Deus, e ele vai constantemente se rebelando contra a palavra de Deus, ele está ignorando o Espírito Santo. Porque a palavra, irmãos, é uma das formas que o Espírito Santo fala conosco. Então você recebe a palavra, você conhece a palavra e você vai se rebelando contra ela. Dia após dia você vai ignorando o Espírito Santo. Em segundo lugar, isso acontece conosco quando nós desobedecemos às repreensões do Espírito. E nós falamos aqui, quando falamos sobre a obra do Espírito Santo, que, por exemplo, ele convence o homem do pecado. Agora, ele nos convence do pecado, mas ele nos obriga, irmãos, a abandonar o pecado, ainda que ele esteja ali nos convencendo dele? Não. Então nós podemos desobedecer às repreensões do Espírito Santo. E quando fazemos isso, estamos ignorando o Espírito Santo. Então é quando você sabe que está errado, é quando você sabe que está em pecado, é quando você tem comprovações claras que o Espírito Santo está ali te convencendo do pecado, mas você se coloca em desobediência a essa repreensão. E em terceiro lugar, nós ignoramos o Espírito Santo quando há resistência à liderança interna do Espírito. O Espírito Santo, ele habita em nós para que ele faça o que conosco, irmãos? Ele nos guie, ele nos direcione, ele nos lidere. O que é ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos? O que é ser liderado pelo Espírito Santo? É esvaziar-me de mim mesmo, é esvaziar das minhas carnalidades, é esvaziar das minhas paixões mundanas e dos meus desejos carnais e dizer para o Espírito Santo, me guie. Então eu abro mão de fazer aquilo que a minha carne grita, para fazer aquilo que o Espírito Santo me direciona. Então quando eu resisto a essa liderança, quando eu chego para o Espírito Santo e falo, olha, você fica aqui, porque eu não vou me guiar pelo que você está dizendo, eu vou me guiar pelo que a minha carne está gritando, eu vou me guiar pelo que o meu ego está me direcionando. Nós estamos resistindo à liderança dele, nós não estamos permitindo que ele possa guiar a nossa vida, e nós estamos ignorando, extinguindo o Espírito em nós. Então, meu irmão, olha, decida não gerenciar a sua vida, decida ser guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Em quarto lugar, nós vamos ver o pecado de resistir ao Espírito Santo. E mais uma vez em Atos dos Apóstolos, lá no episódio de Estevão, nós vamos ver Estevão dizendo, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. E Hebreus capítulo 3, de 7 a 10, assim como diz o Espírito Santo, hoje
se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. A gente vê muito acontecer isso, né, irmãos? É o pecado de resistir ao Espírito Santo. É o pecado de endurecer o coração. É o pecado de não permitir que a obra do Espírito Santo, a maravilhosa obra do Espírito Santo, seja feita em nós. Às vezes, irmãos, o Espírito Santo está ali trabalhando no seu coração. Ele está trabalhando na sua vida. Ele quer fazer uma obra maravilhosa em você. Ele quer reparar, às vezes, aquilo que você fez. E você está resistindo à obra que Ele quer realizar na sua vida. E a gente pode resistir, irmãos, pelo orgulho. Porque a gente se enche da nossa razão. A gente pode resistir, irmãos, porque a gente está envergonhado, a gente está com tantas coisas se enchendo, irmãos, em nós, e a gente está ali resistindo ao Espírito Santo. A palavra de Deus cita lá o povo do Egito, cita lá o Êxodo, e faz comparações. Vocês estão agindo como seus antepassados que viviam resistindo. Meu irmão, não resista ao Espírito Santo. A obra que Ele pode fazer na sua vida é muito maior do que aquela que você pode fazer com as suas próprias mãos. Não resista ao Espírito Santo, ainda que Ele precise fazer com que você desça degraus de soberba na sua vida e te coloque numa posição humilde, numa posição até às vezes humanamente falando, humilhado. Mas às vezes Ele precisa fazer essa obra na sua vida. Então não resista ao Espírito Santo. E por último, para encerrar nossa mensagem de hoje, o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Abre aí sua Bíblia, vamos ler o texto um pouquinho maior, Mateus capítulo 12, versículo de 22 a 32. Mateus capítulo 12, versículos de 22 a 32. Vamos ler o texto num contexto maior para a gente poder falar sobre ele. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado,
Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na era que há de vir. Bom, irmãos, vamos entender o texto aqui como um todo, né? Primeiro entendendo quem é Jesus. Jesus é o enviado de Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus, né? E Jesus, ele faz a obra que ele faz, ele realiza a obra que está destinada à sua missão pelo Pai para fazer, pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Nós vamos ver que logo após o batismo de Jesus, a Bíblia trata a expressão, e ele foi levado pelo Espírito ao deserto. O Filho de Deus, o Verbo encarnado, a pessoa de Jesus Cristo, ela faz os seus milagres, realiza curas, e tudo que ela faz sobre o poder do Espírito de Deus. Então, nesse episódio, Jesus, o texto vai dizendo que ele cura um cego, um mudo, que ele faz ele falar, que estava endemoniado. Então Jesus realiza mais um milagre, e não apenas esse, completando a nossa ideia, tudo que ele faz pelo poder de Deus. Só que os escribas e fariseus daquele tempo, vendo tudo isso que estava acontecendo, eles atribuem a obra que Cristo realiza por intermédio do Espírito de Deus, eles atribuem que esta obra não é feita pelo Espírito de Deus coisa nenhuma. Porque segundo eles, isso é feito por Belzebu, o príncipe dos demônios, o príncipe das moscas, também um dos significados lá de pai das moscas, de Belzebu. Então os fariseus, irmãos, eles estão olhando para a obra que Cristo realiza por intermédio do Espírito Santo, e entenda isso aqui, e conscientemente do que estão fazendo e falando, deliberadamente eles atribuem a obra realizada por Cristo, por intermédio do Espírito Santo de Deus, eles atribuem isso a Satanás, eles atribuem isso a Belzebu. Então, não dá para a gente pegar a parte que diz aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, e eu sair por aí dando um monte de exemplo do que é blasfemar contra o Espírito Santo, se eu não entender primeiramente o contexto em que isso foi dito. Então, segundo o contexto, irmãos, qual é uma interpretação razoável do que é blasfemar contra o Espírito Santo? Segundo o contexto, irmãos, uma interpretação razoável do que é blasfemar contra o Espírito Santo é você conscientemente, deliberadamente, se rebelar de tal forma contra Cristo, contra o plano de Deus, ao ponto que você vem atribuir que tudo aquilo que é feito por Cristo não é feito pelo Espírito de Deus, coisa nenhuma, é feito por intermédio de Satanás. Então vamos tentar clarear um pouquinho mais isso aqui. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é você se desviar um tempo da sua vida cristã e ir para o mundo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é você murmurar e dizer coisas ruins contra Deus, ou até mesmo contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, contrariando o que os católicos pregam, não é você se suicidar. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é você entrar na igreja e ver um irmãozinho lá falando em língua e fazendo um monte de coisa e você fica aí, esse camarada está fazendo isso em nome do Espírito Santo, nada. Não é isso, irmãos. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você conscientemente e deliberadamente atribuir a obra de Cristo realizada por intermédio do Espírito Santo a uma obra feita por Satanás. Então, se em algum momento você pensa e tem medo de que tenha um dia blasfemado contra o Espírito Santo, deixa eu te dizer, você nunca blasfemou contra o Espírito Santo.
Porque aquele que tem medo só de pensar que tenha feito isso, irmãos, nunca fez. Porque aquele que blasfema conscientemente com o Espírito Santo, ele não vai ter remorso, ele não vai ter arrependimento, porque ele já se rebelou conscientemente contra Cristo, contra a obra feita por intermédio de Cristo, através do Espírito Santo, contra o plano que Deus fez. É alguém que conscientemente, irmãos, praticamente anulou e desfez e descaracterizou tudo aquilo que Cristo fez, atribuindo isso a Satanás. Então é isso que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é isso que acontece no texto. Então, irmãos, é uma rejeição total e contínua de Deus e do plano de Deus. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o contexto é isso que está dizendo. Fariseus e escribas, pessoas ligadas à religião, deliberadamente, conscientemente, dizem que tudo aquilo que Jesus estava fazendo por intermédio do Espírito de Deus, estava fazendo pelo Espírito de Satanás, por Satanás, e não por intermédio de Deus. Então, quem se sente triste, queridos, por seu pecado, ou tem uma preocupação, porque talvez pense que um dia já blasfemou contra o Espírito Santo, não entendemos, irmãos, que isso seja uma blasfêmia contra o Espírito Santo. A não ser que você se posicione conscientemente contra Cristo e contra a obra que o Espírito Santo fez por intermédio dele, inclusive atribuindo essa obra a Satanás. Então essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós vimos hoje, irmãos, o Ministério de Louvor pode vir para cá. Nós vimos hoje alguns pecados contra o Espírito Santo. Então, recapitulando, para que não venhamos esquecer, nós vimos o mentir para o Espírito, nós vimos o entristecer o Espírito, nós vimos o ignorar a ação do Espírito, o resistir ao Espírito e o blasfemar contra o Espírito Santo. Que pela misericórdia, pela graça de Deus, nós possamos viver uma vida que agrade o Espírito Santo, que alegre o Espírito Santo, porque nós já aprendemos, ele é uma pessoa, ele se relaciona conosco e precisa ser uma tarefa nossa agradá-lo, alegrá-lo e não pecar contra ele e não entristecer. E lembre, o conhecimento que você está adquirindo do Espírito Santo, ele precisa ser muito mais que teórico, ele precisa ser muito mais que teológico, ele precisa ser relacional. Então que todos os dias nós possamos dizer, bom dia Espírito Santo, seja bem-vindo Espírito Santo, possamos ter uma vida de intimidade e relacionamento com ele, porque ele é o Deus dentro de nós, ele é o Deus relacional que habita em mim e habita em você, para se relacionar comigo e com você. Você tem um Deus para você se relacionar, esse Deus está dentro de você e é o Espírito Santo dele. Que Deus abençoe essa palavra e que esse mesmo Espírito complete ela no nosso coração. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor.